Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde, paz seja com todos e todas. Glória a Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 8 pessoas já conectadas conosco, muito bem. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma tarde para louvarmos, bendizermos, exaltarmos o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre, amém? Aleluia. Não há ninguém como Ele, não é verdade, queridos? Não há ninguém como o Senhor, né? Então você pode confiar inteiramente no caráter do Senhor Jesus. Ele é poderoso para guardar e livrar você de todo mal, de todo perigo, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este tempo precioso, maravilhoso que vamos ter aqui na Tua presença mais uma vez, buscando a Tua face, adorando o Teu nome, Pai, nos manifestando em louvor e adoração na Tua presença, Pai, rendendo a Ti glórias, honra, oh Deus. Entregamos a Ti, ó Deus, o controle absoluto desse período, Pai, deste tempo que nós teremos aqui, ó Deus, de adoração, de louvor, de palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar através das músicas, possa falar através das orações, falar através da palavra do Senhor, inspirar a cada coração, a cada vida aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Cada pessoa, Deus, que vai passar por aqui agora à tarde, ó Deus, muitas não ficam, mas que uma frase que ela ouvir aqui, ó Deus, seja impactante o suficiente para trazer alento ao coração, trazer direção, trazer as bênçãos do Senhor sobre essa vida, Pai, transformação, nós te pedimos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas, cometidos em palavras ou atos, ó Deus, na Tua presença. Tem misericórdia, Jesus, purifica-nos com Teu sangue, lava-nos para que possamos estar aqui, ó Deus, com o rosto descoberto, Senhor, desvendado, ó Deus, refletindo a Tua glória, e apesar das nossas fraquezas e limitações, usa-nos para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo, tome o controle deste momento, aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Pai. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas terras que eu triste humilhado pude a voz ouvir, e então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, não me deixa sofrer, Tua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Glória a Deus, aleluia. E aí, você gosta dos hinos também ou só dos cânticos? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de hino, viu? Aleluia. Não sei se você gosta, mas eu gosto de hinos
também. De vez em quando aqui no nosso culto doméstico em casa nós cantamos os hinos, né? Tanto para nós relembrarmos e não esquecermos, né, das canções, né, clássicas, tradicionais, mas também para que os nossos filhos possam adquirir essa cultura, né, das músicas tradicionais, das músicas clássicas, letras tão poderosas, tão abençoadas. Amém? Glória a Deus. Muito bem, gente, muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, buscando a presença de Deus, né, se derramando na presença do Senhor. Tem pessoas me procurado no particular, agradecido a Deus, né, por esse momento, que tem sido bênção em suas vidas, e eu sou grato a Deus por isso, né? Grato a Deus por isso. Sei que o favor de Deus está sobre a nossa vida, e nós podemos depender dele sempre, né? Independente de qualquer circunstância ou situação, tem o amor de Deus acima de tudo, né? Para nos guardar, para nos proteger. Glória a Deus. Amém. Então vamos louvar a Deus, né? Este é o coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. E ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Aleluia! Este é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Aleluia! Glória a Deus. Jesus deu a vida por mim e por você.
não pensou nem um segundo, né? Ele não desistiu, ele não voltou atrás. Eu estava pensando, sabe, ontem aqui, meditando, né, na palavra de Deus e meditando a respeito do comportamento de algumas pessoas, né, que são muito volúveis na fé, né, elas não têm permanência. Um dia elas estão lá em cima, né, glória a Deus, aleluia, liberando palavra, profetizando, falando língua estranha e rodando o peão, né. Aí no outro dia elas estão desviadas, né? Elas estão fora do caminho, estão caídas, estão dando mau testemunho. E não sei se é por causa do meu perfil comportamental, né? Meio executor, né? O chamado colérico. Eu não sou muito assim, sabe, para essas pessoas. Eu não tolero muito esse tipo de comportamento, né? Que Deus me perdoe e me ajude a crescer, né? Eu sou muito transparente nos meus posicionamentos, nas minhas emoções e eu não aguento esse tipo de coisa, sabe, gente, né? Jesus não desistiu, Jesus não voltou atrás, ele não se deixou levar nem um minuto, né? Meu pai está me assistindo aí, minha mãe, Deus abençoe, pai, mãe, glória a Deus pela vida de vocês. Eu sempre digo isso nas minhas pregações, né? Eu nunca vi meu pai e minha mãe mais crente ou menos crente por causa de qualquer circunstância, né? Eu não vi eles mais crentes, mais fervorosos porque a coisa estava boa, e também não os vi, né, mais frios na fé, fracos, afastados de Deus, murmurando e quando as coisas estavam difíceis, nunca vi, né? Eu vi uma estabilidade, uma firmeza, né? Uma firmeza na rocha que é Cristo o tempo todo. Nós passamos por momentos muito bons na nossa vida e passamos também por momentos muito difíceis. Eu olho para trás hoje e falo assim, meu Deus, como a gente era pobre, né? Como a gente passou dificuldade, meu Jesus amado, né? Mas na época a gente não conhecia outro estilo de vida, aquilo era o que tinha e eu nunca fui infeliz por causa daquilo, nunca fiquei me lamentando, olha que pobreza nossa, que tragédia, que tristeza da nossa vida, né? Lá na lavoura de café, e sou tão grato a Deus por cada momento da nossa vida e vi sempre o papai dizendo, né? Em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus para convosco, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso sempre orientou nosso coração, nós sempre fomos muito gratos a Deus por tudo, né? Em todas as circunstâncias, né? Em tudo, né? Então, e a nossa fé sempre foi firmada em Deus, apesar de qualquer circunstância, né? E hoje, então a gente cresceu nesse sistema, né? De que fé é fé e acabou a conversa, Deus é Deus e acabou a conversa, né? Eu não vou ficar revoltadinho, bravo com Deus, porque uma coisa não deu certo como eu queria na minha vida, tá? Até quando eu acho que não deu certo, porque deu do jeito que Deus queria, né, queridos, né? Se não deu certo para mim é porque não era o certo para mim, né? Deus sabe o que faz, o controle está na mão dele. Mas tem gente que não é assim. Eu respeito mas eu fico indignado, né? Eu fico indignado com pessoas que num dia tá querendo mudar o mundo, né? E no outro dia estão lá no mundo junto, tá? Então a gente deve ser constante, né? Como diz a palavra, né? 1 Coríntios 15, 58, se eu não me engano, que diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza e constância, querido. Deus espera isso de nós, né? Nós estudamos essa semana aí, no culto, domingo à noite, Josué capítulo 1, né, a partir do verso 1 até o verso 9, mas especialmente no versos 8, verso 9, Deus fala com Josué, né, e diz assim, né? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te farei herdar a terra, né? Deus precisa olhar para nós e ver uma pessoa animada, né? Uma pessoa fortalecida nele, né? Uma pessoa que se esforça, né, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é honesto, aquilo que é justo diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, né, e que o Senhor fortaleça o nosso coração com graça para fazermos a vontade dele sempre, né? Sempre em nome de Jesus. Amém? Não nossa vontade, mas a vontade dele. Tá? Que o Senhor dê graça para aqueles que são fracos se fortalecerem na fé. Mas tudo tem a ver com decisão, tá bom, querido? Né? Decida por Jesus. E aconteça o que acontecer, não volte atrás. É o que Deus espera de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos estudar a palavra agora? Antes de estudar a palavra, deixa eu dar uma espiadinha em quem está aqui com a gente, né? Temos algumas pessoas, tivemos já 24, 25 pessoas. Mas agora nós temos... Nós temos agora 17 pessoas conectadas. Eu estou vendo aqui Reinaldo da Silva. Que alegria que você serve a Deus, meu irmão. Fica na graça e continue fazendo seu evangelho, meu amigo, né? Fazendo o seu evangelho. Deus se alegra. Glória a Deus. Acredito que o Reinaldo foi professor comigo lá no colégio
Benedito João Cordeiro, lá em Curitiba, né, querido? Eu já era pastor naquela época, já servia a Deus. E me lembro que o amado não era cristão ainda, né? E me alegro de ver que o meu presbítero hoje, né, na Assembleia de Deus, está servindo a Deus lá no interior do Paraná. Eu vejo lá suas lives de vez em quando, né? Que Deus abençoe, prospere a sua trajetória e o seu caminho, né? Se for o mesmo Reinaldo, acredito que seja, tá? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmã Mirella, Deus abençoe, seja bem-vinda, glória a Deus pela sua vida. Maria Casale, boa tarde, prima, Deus abençoe. Rejane Silva, boa tarde, querida, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Em nome de Jesus, sejam todos aí visitados pelo Espírito Santo nessa tarde. Nice Souza, lá de Araucária, paz, querida, Deus abençoe. Não nos conhecemos pessoalmente, é prima da Elisiane da nossa igreja aqui, né? Glória a Deus. Eliseu Gabardo, seja bem-vinda. Marilza Miquelão, obrigado pela presença. Sejam todos aí bem-vindos em nome de Jesus. São algumas pessoas que estão ali conectadas ao meu perfil ali no Facebook, né? Na minha sala de vídeo lá que eu compartilhei, né? Agora vamos então aqui a live principal aqui da Shalom Mafra. Deixa eu ver aqui quem que está comigo aqui hoje, né? Glória a Deus, vamos lá. Aderli Pixels, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela presença, amada, Deus abençoe, tá? Maria Casale, Dejair Klug, pastorzão, Deus abençoe, queridão. Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Muito honrado com a sua presença aqui, né? E mais, vamos lá. Quero não cometer nenhum erro de deixar pessoas de fora, né? Mas vamos ver aqui quem que eu posso citar, né? Vai dando um oi aí pro pastor aí, pelo amor de Deus. Dá um oi pro pastor, uma boa tarde aí. Que aí a gente menciona você aqui também, né? Deixa seu pedido de oração, de agradecimento, né? Glória a Deus pela sua vida. Sueli Gabardi, minha sogrinha, Deus abençoe, querida. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, isso mesmo. Márcio Sérgio, né? Deus abençoe, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Neide Soler, obrigado pela presença, amado. Deus abençoe você e o Nerso. Eu e o Nelson fazemos aniversário no mesmo dia, né? Oh, beleza, por isso que a gente é bonito assim, né? Oh, glória a Deus. Sueli, já falei a Sueli, né? Quem mais? Salomão dos Santos, Bispo Salomão, lá do Ministério Vida, lá no Rio de Janeiro, né? Glória a Deus pela sua vida, Bispo, seja bem-vindo, viu? Zeli de Paula, querida, Deus abençoe, viu? Presença sua aqui nos honra. Glória a Deus. Hamilton Taborda, Deus abençoe, queridão. Um dia desse quero conhecer você pessoalmente, viu? Dá um abraço, assim que passar a quarentena e já puder se abraçar, né? Dá um abraço cristão, meu irmão, tá bom? Glória a Deus pela sua vida, tá? Amém. Neide, já falei. Quem mais aqui? Andréia, Karina, Watzko, né? Glória a Deus, né? Nem sei se é essa pronúncia desses nomes chiques assim, né? Você e seu esposo John está fazendo uma obra gloriosa em Canoinhas. Eu acompanho lá de vez em quando também. Muito bom ter vocês aqui, viu? Jaque, família, glória a Deus pela sua vida. Karine e família da nossa igreja aqui, né? Obrigado, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Glaciele, manda, seja bem-vinda. Karina Klein, né? Klein, lá de Fazenda Rio Grande. Esposa do Milson, né? Está conosco aqui. O Milson está aqui quase sempre e a Karina está assistindo com ele. Acho que hoje eles estão conectados juntos ali pelo perfil da Karina, né? Glória a Deus, seja bem-vinda. Minha esposa ama muito você, viu, Karina? Glória a Deus pela sua vida. Tá? Admiro o trabalho que você faz ali, servindo na igreja Shalom da Fazenda Rio Grande, assessorando ali nas mídias ali o pastor Lourenço, né? Como eu gostaria de ter alguém aqui na igreja com esse mesmo chamado e com essa mesma disposição. Ainda não temos, né? Vamos ter, pela graça de Deus, a igreja está crescendo. Em breve vai ter alguém capacitado para fazer esse trabalho para nós também, das mídias, em nome de Jesus, né? Nós temos uma igreja muito serva, graças a Deus. As ovelhas da Shalom Mafra têm um coração muito bom, né? Para servir, estão sempre se ajudando e aprendendo aquilo que não sabem para poder servir ainda melhor, né? Não temos ninguém na área da mídia ainda, mas Deus vai levantar, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Neide Barbato, seja bem-vinda, mamãe, papai Jonas, Deus abençoe, amo vocês, viu? Glória a Deus pela vossa vida, graças a Deus, tá? Poliana Rodrigues, lá de Campo do Tenente, Deus abençoe sua vida, tá? Graças a Deus pela presença. Esquadrias Grey, então, entenda aqui a família inteira, né? Elisiane, Adilson, José, Luiz, Ana Letícia, a família inteira aí conectada, né? Passou aqui também o Wesley Borges, lá de Nova Aurora, querido, Deus abençoe. Gente, não sei se está aí ainda, mas o Wesley Borges, teu irmão gêmeo, né? O William Borges, são filhos do pastor Jaime Borges, da pastora Ruth, família muito amada, né? Que nós conhecemos a Moreira Salles. Pastor Jaime é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Nova Aurora. Foi pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Moreira Salles. Tivemos uma parceria muito boa quando morávamos lá. E eu sou tocador de violão até hoje, né?
Mas o Wesley e o William, eu dei aula de violão para eles lá no começo, ensinei algumas notas para eles, né? E até ensinei umas notas de teclado para a irmãzinha, não lembro da irmã, o nome da irmãzinha, né? Só ela que eu não lembro. Lembro do pai, da mãe e dos dois irmãos. E eu continuei tocador de violão até hoje, né? Mas o Wesley e o William são profissionais, músicos profissionais, né? Tem uma banda maravilhosa, né? Banda de Ágape, que adora o Senhor em toda a região lá no noroeste e oeste do Paraná. Deus abençoe e glorifique o nome dele através das vossas vidas. Fico feliz de ter você aqui, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais? Tá aí. Vamos ver aqui. Gasta um tempinho aqui, né, querido? Reconhecendo a presença de todos, né? Tenha paciência, já vamos estudar a palavra, tá? Walter Souza, Deus abençoe, Walter. Seja bem-vindo, querido. Em nome de Jesus. Deus abençoe e recompense por estar aqui, viu? Gerson Tenório, boa tarde, paz a todos. Paz para você também, Gerson. De onde você é, Gerson? Deixa aí para nós um oi. Walter também, né? De onde você é, Walter? Escreve aí para nós aí. Eu não sei se o Walter, não vou arriscar, né? Pode ser um Walter que foi meu colega de faculdade, que é funcionário do Banco do Brasil em Moreira Salles, e que é um servo de Deus também. E a gente teve altos papos, né? Indo para a faculdade em Campo Mourão, mas não tenho certeza que seja, viu? Da mesma forma, desejo que Deus abençoe a vida do Walter, sendo este Walter ou outro, né? Glória a Deus. Eu e o Milson estamos aqui, pastor, louvando contigo. Ô, glória, Karina, Deus abençoe, glória a Deus. Valdete Borma, né? Colega de trabalho, né? Deus abençoe sua vida, Valdete, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Simone Augustin, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Márcio Albino, Marlon Vichineski, nosso vizinho, Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida. Fique aí, né? Vamos ouvir um pouco da palavra, né? Se puder, que eu sei que você trabalha, né? Glória a Deus, querido. Muita gente especial aqui, muita gente bacana, né? A minha tela aqui cheia de curtida, de coraçãozinho, né? Amo vocês todos, viu? Muito bom ter vocês aqui, cada um de vocês aqui presentes, né? Louvando a Deus aqui junto com a gente, abençoando uns aos outros, recepcionando uns aos outros. A gente é tipo uma igrejinha aqui, né, gente, né? Independente de placa, somos tipo uma igreja, né? Um recebendo o outro, dando as boas-vindas, né? Quem é mais antigo vai dando boas-vindas para quem está chegando agora. E aqui nós somos a família de Deus, isso que importa, né? Isso que importa. Glória a Deus pela vida de cada um, né? Marilza Miquelão, não sei se já citei ou não. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos estudar a palavra, né? Nós estamos nessa semana estudando o tema Vivendo pela Graça, né? Vivendo pela Graça. E ontem nós estudamos sobre o que é a graça, né? Nós vimos que a graça é um favor imerecido que primeiramente vem para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna, né? Mas não é só isso, né? A graça não tem a ver apenas com perdão de pecados, porque a Bíblia diz que Jesus cresceu cheio de graça e de verdade, né? E diz que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Estatura, sabedoria e em graça. Se Jesus, que não tinha pecados, cresceu em graça e era cheio da graça de Deus, então a graça não tem a ver só com pecado, porque ele não tinha pecado, não é verdade? Mas a graça, além de ser um favor imerecido que nós recebemos de Deus para resolver o problema do pecado na nossa vida, nós também, queridos, gostamos de entender que a graça de Deus é uma força capacitadora. Para quê? Primeiro, é uma força capacitadora para vivermos longe do pecado, né? Então, num primeiro momento, a graça de Deus nos toca para nos livrar da culpa do pecado, nos perdoa. No segundo momento, a graça continua disponível para que nós tenhamos força para viver longe do pecado, ser liberto do governo, da influência do pecado. Nós vimos também que a graça é uma força capacitadora para nós fazermos a vontade de Deus, porque além de não fazer o que é errado, você precisa de graça do Senhor para fazer o que é certo. Tudo que você vai fazer para Deus tem que ser feito pela graça dele, e não no mérito e no esforço humano, não é verdade? A graça também é uma força capacitadora para nós suportarmos o que nós não podemos mudar na nossa vida. Tem coisas que não dá para mudar, não é verdade? Tem situações que você vai ter que conviver com isso na sua vida e ponto final. O que pode ser mudado, mudamos pela graça de Deus, mas tem coisas que não dá para mudar. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, diz ele, né? E a palavra de Deus para ele é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, em outras palavras, Deus respondeu para Paulo: não vou resolver essa parada aí, você vai continuar com esse espinho na carne, né? Esse probleminha aí é para você lembrar que você sozinho não é ninguém, que você precisa da minha graça na sua vida, e ela é suficiente para te ajudar a suportar
o que você não precisa ou não pode mudar. E também a graça é uma força capacitadora para que nós possamos frutificar em toda boa obra naquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Para exercer nossos dons, nossos talentos, fazer aquilo que é bom, né? E frutificarmos no reino de Deus, nós precisamos da graça de Deus, né? Senão os frutos não serão de Deus, serão frutos da carne. Tá? E toda obra da carne vai ser destruída pelo fogo, diz a palavra, né? Nada ficará, somente a presença de Deus na nossa vida para poder produzir frutos que permaneçam, né? Em nome de Jesus, frutos para a vida eterna. E nós vimos também ontem que a graça é abundante, né? A Bíblia diz que a graça é abundância. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a graça também é abundante. Amém? Então para quem você chegou, para quem chegou hoje aqui e não pegou a parte de ontem do estudo, né? Que vai ser essa semana praticamente toda. Então basicamente foi isso que nós entendemos, o que é a graça, né? Nós podemos dizer que a graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito, né? A graça é o oposto do mérito, tá? Então a graça é aquilo que você não teve que fazer nada para merecer e apesar disso você recebeu, né, gratuitamente o favor de Deus na sua vida e a presença de Deus. Então hoje nós vamos entender, queridos, o que a graça não é. Ontem vimos o que a graça é, hoje o que a graça não é. Tá? Preste atenção porque você vai aprender muito hoje também, para a glória de Deus. Nós estamos estudando essa série. Primeiro, ontem, o que é a graça. Hoje, o que a graça não é. Depois vamos ver como nos relacionar com a graça. E por último, vamos ver a respeito de que a graça é necessária para a nossa frutificação no reino de Deus. Então hoje, o que a graça não é. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. A graça de Deus quer alcançar a todos, né? Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então olha só que interessante, né, querido? Um texto de Paulo está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vai pegar o João 3,16, que é o texto que nós chamamos que é a escritura central da Bíblia, que resume o propósito inteiro das escrituras, se resume, tá? Na criação, na queda, tá? Na redenção e na confirmação, né? Nós estamos estudando isso no curso bíblico com a irmã Juliana, na segunda-feira à noite, né? No curso bíblico da Shalom Sede, né? Então, querido, nós queremos dizer para você que no plano de Deus, tá? Era que ninguém se perdesse. É claro que tem pessoas que não querem a salvação, tem pessoas que rejeitam a salvação, tem pessoas que não querem aliança com Deus, né? Mas a palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos, tá? Mas nós vimos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a todos de igual forma. Do ponto de vista de salvação, Deus não tem filhos prediletos, querido, né? Ele ama a todos igualmente, mas ele diz que a salvação é para quem crê, tá? Então veja só, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou a todos de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Propósito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é para todos, a salvação é para quem crê no amor de Deus e recebe pela fé, gratuitamente, graciosamente, este favor imerecido, a graça de Deus que traz perdão dos pecados, salvação, vida eterna, frutificação no reino de Deus. E tudo que nós podemos viver em Deus é pela graça, né? Mas o texto está dizendo que Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Mas Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Apesar da salvação ser disponibilizada a todos, o texto de Hebreus vai dizer para nós que algumas pessoas negligenciam a salvação. E isso é muito sério. Agora não se trata mais de Deus rejeitando alguém. Se trata agora de alguém rejeitando o plano de Deus da salvação, tá? Isso é muito grave, tá? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, tá? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então veja só, o apóstolo que escreveu Hebreus, não sabemos quem é, a Bíblia não relata, eu acho que foi Paulo, né? Eu acho que foi Paulo, né? Tendo estudado linguística, né, e ciências literárias, formado em letras, né, eu na minha ótica, no meu ponto de vista, a minha interpretação da linguagem literária,
da argumentação, da linha de pensamento do livro de Hebreus, eu penso que se encaixa muito com o perfil de Paulo. Mas a Bíblia não diz quem escreveu, né? E se a Bíblia não diz, quem sou eu para garantir com certeza que tenha sido Paulo que escreveu? Mas o apóstolo que escreveu Hebreus, ele está dizendo que se nós negligenciarmos a grande salvação que Deus nos proporcionou, nós estaremos perdidos. Ele diz, como escaparemos? Como escaparemos? É impossível escapar. Sabe por quê, querido? Todos nós, Efésios 2,8 diz, somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, querido, a salvação, ela é fruto de fé no nome do Senhor Jesus e na obra redentora da cruz. Mas ele está dizendo que quem não aceita, quem não recebe, quem não acolhe a salvação de Deus na sua vida, não tem escapatória, está perdido, tá? Só há um caminho, tá, queridos, tá? As pessoas dizem por aí, todos os caminhos levam a Deus, é mentira, tá? Só há um caminho que leva a Deus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, tá? Segundo Paulo escreveu a Timóteo também, eu não me lembro exatamente a referência, eu não peguei esse texto para esse estudo, mas Paulo disse a Timóteo assim, olha só, tá? Que há um só mediador entre Deus e os homens, tá? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, tá? Então não tem mediadora, tá? Não tem santo, não tem ninguém, querido. Aí a Bíblia quem diz só tem um mediador entre Deus e os homens, é aquele que pagou o preço pela minha e sua vida na cruz, Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Então esse é o único caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. O artigo o, na língua portuguesa, tá? Ele é um artigo que está... Ele faz uma delimitação, né? Uma delimitação, ou seja, é o caminho, é o único caminho, não tem mais de um caminho, tá? Então, se você estivesse na escritura o texto dizendo, eu sou um caminho, você pode escolher esse ou outro que você quiser, você vai chegar a Deus do mesmo jeito e a salvação, tudo bem, mas a Bíblia não diz, tá? A Bíblia diz que só há um caminho, que é Jesus Cristo, tá? E ele diz que se nós negligenciarmos tão grande salvação, que tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e também confirmada naqueles que a ouviram, né, pela boca dos apóstolos depois, tá? Se negligenciarmos essa salvação, estaremos completamente perdidos. Então presta atenção, você que está aqui me ouvindo, você não está aqui por acaso, tá? Deus me levantou para pregar o Evangelho de Deus. E neste tempo estou aqui para proclamar para você, aceita Jesus na sua vida, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, negligencie o pecado, o diabo, as trevas e a sua velha vida, é isso que você tem que negligenciar, mas não negligencie o sacrifício de Jesus, tá? Não abra mão do sacrifício de Jesus. E como você pode abrir mão? Escolhendo viver no pecado, viver nas trevas, fazendo o que dá na sua cabeça e rejeitando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e o convite de Jesus para que diz a você, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim achareis descanso para as vossas almas. Isso está lá em Mateus 11, 28 em diante. Você pode ler depois na sua Bíblia, tá? Então Jesus está dizendo assim, vinde a mim. O problema, queridos, é que a maior parte das pessoas, elas estão indo até Jesus, não porque elas querem um relacionamento com Jesus. Elas querem apenas a intervenção de Deus nos seus problemas. Tá? É as pessoas que oram dizendo, vinde Jesus socorrer o meu casamento, vinde Jesus socorrer a minha empresa, vinde Jesus socorrer a minha saúde, vinde Jesus socorrer meu casamento, né? Podia colocar uma vírgula assim, que eu mesmo estraguei, né? Mas não coloca, tá? Oh Deus, tem misericórdia de mim, ou seja, sempre as pessoas dizendo, vinde Jesus a mim, vinde Espírito Santo, vinde Deus e resolva o meu lado, tá? Mas a palavra diz o contrário. A palavra de Deus diz assim, é que você é quem tem que buscar a Deus e não o contrário, tá? A palavra diz assim, Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, você busca a Deus, busca o reino, busca a justiça de Deus, tá? Se identifica com Cristo pela salvação, e então, querido, Ele tomará conta da sua vida na integralidade, e você vai viver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Jeremias também 29, do 11 em diante, ele diz assim, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas quando que esses pensamentos de paz e prosperidade de Deus vão se manifestar na nossa vida? Diz a palavra, então vocês irão
e orarão a mim e me buscarão, tá? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, querido, o relacionamento com Deus se trata de a gente buscando a Deus e Ele se deixando achar, diz a palavra, né? E serei achado de vós, diz o Senhor, lá em Jeremias 11, 29, perdão, de 11 até o 14, tá? Mas aí as pessoas hoje em dia querem dizer que tem relacionamento com Deus, quando na verdade elas só buscam coisas de Deus, elas buscam a intervenção de Deus, elas dizem, vinde a mim Jesus, tá? Enquanto Jesus está chamando, vinde vós, né? Vinde vós que tendes sede, né? É aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? E aí então, querido, o convite é sempre Jesus chamando você para uma nova vida. E como que você pode negligenciar a salvação que Jesus providenciou? Você pode negligenciar, desejando viver a sua vida, tá? E só buscando a Deus, quando a corda apertar para o seu lado. Se converta em nome de Jesus. Tá? Se converta ao Senhor, esse é o tempo de você se arrepender, tá? E deixar com que Deus seja o centro da sua vida, seja o governo central da sua vida, tá? Seja o Senhor e Rei sobre a sua vida, e não apenas alguém que livra a sua cara na hora da tragédia, na hora da dor e na hora do sofrimento. Não vou nem pedir desculpa, querido, tá? Porque você pode entender que eu estou sendo duro com você, mas essa é a realidade. Ou você se converte a Jesus, ou você se entrega ao Senhor de todo o coração, ou você aceita o que Jesus providenciou para você, ou então você está perdido. É a Bíblia quem está dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você pode negligenciar a salvação, tá? Então eu quero que você vá entendendo aí a linha de raciocínio para você entender o que a graça não é, tá? João capítulo 1, de 11 a 13, a Bíblia fala de novo, eu já citei esse texto tantas vezes, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. De novo a Bíblia está dizendo que tem gente que não recebe a Cristo. E por isso, querido, não tem a vida eterna. Não porque Deus não tenha amado, não porque Deus não aceite, não porque Deus escolhe alguns e rejeita outros, mas porque a palavra está dizendo que Ele veio para essas pessoas, mas elas o rejeitaram, tá? Mas Ele diz a sequência, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus nunca rejeita ninguém, Ele morreu por todos, mas tem gente que não quer Jesus, não quer uma aliança com Deus, e esses estão perdidos, tá? Esses estão fora da aliança de Deus, né? Hebreus 12, 15, novamente o livro de Hebreus, tá? O apóstolo diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. De novo o apóstolo está dizendo que uma pessoa pode tomar a decisão de se privar, de se separar, de se divorciar da graça de Deus, tá? A pessoa pode tomar essa decisão, pastor? Pode sim. E quando que alguém faz isso? Neste texto de Hebreus 12, 15, o apóstolo está dizendo que é quando a pessoa permite que uma raiz de amargura, é aquela mágoa que virou um ressentimento, que você acolheu e abraçou, tá? E ela se tornou uma raiz de amargura em seu coração. Então ela brota, ela te perturba e ela contamina todo mundo que está ao seu redor. Então o apóstolo está dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, apesar da graça ser abundante, estar disponível a todos, é possível que eu tome a decisão de viver fora dela e longe dela, segundo diz a Bíblia. Nós estamos lendo e não interpretando, apenas lendo, né? Tá? Agora, veja bem João 15, de 1 a 8, tá? Você pode ler o texto completo depois na sua casa aí. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha só que palavra, né, queridos? Ah? Verso 8 agora, vamos lá. 7, perdão. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Estou lendo João capítulo 15, Evangelho de João, tá? E agora o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, tá?
pergunta que eu faço para você agora: você é discípulo de Jesus? Você que está me ouvindo aí, você é uma discípula de Jesus, sim ou não? Como que você pode afirmar se é ou não? Pelos frutos, tá? É pelos frutos que se conhece a árvore, disse Jesus, se é boa ou se é má. Você não pode dizer que é discípulo de Jesus se os frutos, se o resultado da sua existência não agrada a Deus. É triste dizer isso e é forte, eu sei, tá? Pode parecer até ofensivo e agressivo para alguns, mas é a Bíblia quem está dizendo que nós sem Jesus nada podemos fazer. Tá? E Deus é glorificado pelo fato de darmos muitos frutos e assim seremos discípulos. Tá? Só é discípulo, querido, só é discípulo aquele que realmente tem as mesmas obras, dá os mesmos frutos. E não pode estar fazendo as mesmas coisas que Jesus, dando o mesmo fruto que ele, se você estiver desligado dele, do corpo de Cristo, né? Da igreja, a videira verdadeira, que é a figura aqui. Então, queridos, você tem que estar conectado com Deus, recebendo o mesmo alimento, tá? Para poder dar os mesmos frutos. Agora a Bíblia diz que se alguém está ligado com Deus e não dá fruto, vai chegar um momento que vai ser cortado, vai ser lançado fora também. É a Bíblia quem está dizendo, né? Aquele que não dá fruto, ele corta, lança fora, para que quem dá fruto dê mais fruto ainda. Tá? Então, querido, todo entendimento equivocado sobre a graça vai nos levar vai nos privar, melhor dizendo, né? Daquilo que Deus tem para nós. Então, primeiro, o que a graça não é? A graça não é irresistível, tá? A graça não é irresistível. Ou seja, você pode resistir à graça, você pode se opor à graça. Você pode dizer: Deus, eu quero viver fora ou longe da graça. Às vezes não diz com palavras, né? Mas tem atitudes que colocam Deus de fora da sua vida, tá? Então a base da soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? Vocês já fez um curso bíblico aí, teologia, tá? A base da soteriologia na doutrina calvinista é de que a graça é irresistível, ou seja, Deus predestinou uns para serem salvos e outros para a perdição. Queridos, nós não cremos dessa forma, tá? Nós não cremos na salvação como sendo algo que Deus decide sozinho. Eu escolhi uns para a salvação e outros para a perdição. Então deixa eu dizer para você uma coisa, tá? Nós cremos que a salvação é um ato generoso de Deus, mas que a pessoa tem o direito de escolher ou de rejeitar, tá? Então seria injusto da parte de Deus providenciar salvação para uns e perdição diretamente para outros. Ainda que eu quisesse ser salvo, Deus me predestinou para a morte, para a perdição, então não teria jeito para a minha vida. Tá? Uma coisa é dizer que Deus ele é presciente, tá? E que ele sabe aqueles que vão aceitar e aqueles que vão rejeitar. Outra coisa é dizer que foi ele quem determinou quem vai aceitar e quem vai rejeitar, tá? Isso eu não concordo, tá bom? Não podemos concordar, tá? Eu, no meu ensino, né, na nossa forma de crer, na nossa denominação, né, nós somos batistas, né? Então os batistas não creem que na doutrina da predestinação, tá? Que alguns são predestinados à vida e outros predestinados à morte, tá? Eu acredito que todos foram predestinados para a vida, mas apesar de Deus ter predestinado todos para a vida, apenas alguns é que aceitam, que recebem, né? Então eu acho que a diferença entre aqueles que são predestinados, e são todos, daqueles que são eleitos, que são aqueles que recebem, que aceitam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, tá? Então essa é a nossa base de fé, tá? Que Deus nos predestinou a todos para a salvação. Ele diz que amou o mundo de tal maneira, né? Lemos o texto agora inicial, há pouco, dizendo que Deus não quer que ninguém se perca, tá? Então ele predestinou a todos para a vida. Mas ele diz que tem pessoas que rejeitam, que não aceitam, tá? Que alguns não receberam. Tá? Então essa é a grande diferença. Deus ama todos, mas nem todos querem uma aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir em frente então, queridos? Vamos lá. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É o texto que lemos no começo, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o texto é claro em dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aqui é a raça humana, homem e mulher, né? Tá? Que ele deseja que todos sejam salvos. Ele não diz aqui que Deus quer que alguns sejam salvos, que outros se percam. Ele deseja que todos sejam salvos, tá? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o texto de Hebreus que nós lemos diz que se nós negligenciarmos a salvação, nós não escaparemos da perdição, tá? Deixando muito claro que Deus ama todos, mas tem gente que não recebe, não aceita, tá?
Então nós não concordamos com essa doutrina da predestinação para salvação para uns e perdição para outros, tá bom? Você pode discordar, fique totalmente à vontade e eu respeito, tá bom? Estou aqui para ensinar aquilo que nós entendemos, que nós cremos a respeito da salvação, tá? Agora a pergunta é, se a salvação é a maior expressão bíblica da graça, tá? Ela pode ser, nós não podemos dizer então que ela pode ser irresistível, tá? Então, vou ler de novo. Se a salvação, que é a maior expressão bíblica da graça, não pode ser negligenciada, então não podemos dizer que a graça é irresistível. O que seria uma graça irresistível? É que não interessa o que você faça, tá? Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar aceitando você, que Ele vai levar você para o céu de qualquer maneira. Você pode ter uma vida completamente torta, está tudo bem, que no fim Deus te ama, Deus te entende, Ele sabe que você é fraco, né, que você não dá conta. Afinal foi Ele que colocou você com desejos e prazeres na sua carne, então está tudo bem. Eu não acredito nisso de jeito nenhum, tá? Então a graça é a maior expressão do amor de Deus, mas a Bíblia está dizendo que ela pode ser negligenciada. O que quer dizer é que eu posso resistir à graça, tá? Toda vez que eu decido escolher o pecado e não a Deus, estou resistindo à graça. Toda vez que eu desejo não perdoar alguém, e ficar com uma lista no meu coração de pessoas com quem eu estou magoado, eu estou resistindo à graça. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que nenhum de vós se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem, né? Já citamos esse texto aqui. Então Deus está dizendo que alguém pode se privar, tomar a decisão de se separar, de resistir à graça de Deus. Então a graça não é irresistível. Vamos seguir em frente, temos muitos textos bíblicos aqui, mas eu não quero perder o horário, né? Não quero perder o horário, então vamos lá. Quero seguir em frente aqui com você. O texto de Atos, vamos lá, Atos capítulo 13, verso 43, está na Bíblia, você pode conferir se você quiser, tá bom? Atos 13, 43 diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos. Deixa eu só tirar meu celular que está um pouquinho na frente aqui da minha leitura. Despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Olha só, querido. Se a graça fosse irresistível, né, que ela flui, independente de eu querer ou não, por que Paulo e Barnabé ia ter que persuadir os irmãos a perseverar na graça? Se eu tenho que perseverar na graça, quer dizer que ela não é irresistível, né? Que eu posso sim me separar dela por decisão minha, não da parte de Deus, mas da minha parte, né? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Perseverar, né? Permanecer na graça. É nossa responsabilidade continuar na graça. Então, primeiro ponto, a graça não é irresistível. Segundo, a graça não é uma desculpa para continuar pecando, tá? Não, pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus é abundante, onde superabundou o pecado, superabundou também a graça, né? Então, quanto mais pecado eu tiver, mais graça de Deus vai ter também para me perdoar e me purificar, queridos. Olha só, presta atenção, tá? Deus, o mesmo Deus que concede graça para te perdoar os pecados, é o que a graça também quer trazer força para você resistir o pecado e viver longe dele. Tá? Que graça fraca é essa que pode perdoar o seu pecado, mas não pode capacitar você a viver longe do pecado? Não é porque a graça é abundante que ela é de graça e que sempre vai haver graça para perdão dos nossos pecados, se houver arrependimento sincero, tá? Que nós vamos escolher viver pecando. Tá? Então há uma desculpa por aí de que Deus é um Deus de graça e misericórdia e não adianta, independe de quanto pecado tiver, Deus vai continuar, né, fluindo a meu favor, querido. A Bíblia diz que nós podemos nos separar da graça e escolher viver sem Deus, tá? Nós podemos negligenciar a salvação. Nós vimos aqui, Paulo advertiu os irmãos a perseverarem na graça. Então a graça não é desculpa para viver no pecado. Pelo contrário, é um convite a resistir o pecado, porque a graça de Deus é uma força capacitadora para vencer o mal. Já vimos isso ontem. Há muitos passando a mão na cabeça de gente que deliberadamente decidiu viver em pecado, dizendo: nós precisamos entender a graça de Deus, afinal, Ele nos entende, Ele conhece as nossas limitações, né?
e aí por vai, né? Nós vemos as pessoas querendo não perder pessoas na igreja, né? É isso que as pessoas querem. Tem pastores por aí, querido, tá flexibilizando o evangelho para que as pessoas venham para a igreja e não mudem de vida, continue vivendo um pecado completamente errada, torta, tá? Por quê? Porque a pessoa satisfaz mais a ela ter uma igreja cheia de gente do que ter pessoas salvas, tá? Presta atenção, se eu tiver que optar entre uma igreja lotada e uma igreja com pessoas salvas, eu quero a igreja com pessoas salvas, tá? Que tenha 10, que tenha 20, que tenha 100, que tenha 5 mil. Eu não estou dizendo que a igreja pequena é sinônimo de salvação e grande perdição. Pelo amor de Deus, não transtorne as minhas palavras. Eu estou dizendo, querido, que o que importa no final é se a palavra que pregamos conduz você à salvação ou se ela vai manter você no pecado, tá? Com uma desculpa de que a graça te entende, né? Não vou pregar essa mensagem, tá? Toda vez que você for a um culto na Shalom de Mafra, ouvir eu pregando a palavra em qualquer lugar, seja aqui ou a convite, eu vou pregar o arrependimento de obras mortas, a decisão por viver por Cristo, aí a graça de Deus que nos capacita a viver fora e longe do pecado. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa, qualquer evangelho genérico, tá? Nesse caso deve ser rejeitado. Então nós não vamos passar a mão na cabeça por causa do pecado. Se você tiver pecado, amorosamente, nós vamos confrontar você e convidar você ao arrependimento, tá? Claro que cada um muda se quiser, né, gente? Nós não forçamos ninguém a nada. Esta mensagem tem sido um convite à comodidade, levando o povo de Deus a viver da forma mais carnal possível. Afinal de contas, há um Deus te amando, lutando por você, te entendendo, né? Para com isso, tá? O pecado agride a natureza de Deus, tá? E assim como você não quer ver seu filho cometendo o mesmo erro todo dia, porque você sabe que a longo prazo há uma vida de erros, vai destruir, tá, o potencial da existência de uma pessoa, assim também Deus não quer ver seus filhos no erro, querido. Tá? Sim, Deus perdoa, Deus é um Deus amoroso, o filho pródigo voltou e o Senhor o recebeu de volta, o seu pai recebeu de volta, fez uma festa, matou o bezerro cevado, querido. Mas a volta do filho pródigo denota o quê? Arrependimento. Tá? Ele voltou completamente arrependido para viver uma nova vida. Ele não voltou para a casa do pai para continuar gastando dissolutamente, vivendo com as prostitutas, tomando todo tipo de decisão errada, e o pai mesmo assim dizendo, não, fica aqui, é melhor ter você perdido aqui do que você perdido no mundo, né? Querido, a diferença de você perdido no mundo ou na igreja não muda nada. Se Jesus voltar, você continua perdido, apesar de ter o nome registrado numa igreja, seja ela A, B, C ou D. A salvação não vem por você fazer parte de uma igreja. A salvação vem por você estar conectado com Jesus, entendendo a graça, recebendo gratuitamente o perdão dos seus pecados, mas decidindo pela mesma graça viver fora do pecado e fazer aquilo que é certo, fazer a vontade de Deus, porque a graça de Deus te capacita para isso, né? É claro que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. É verdade, querido, né? Mas só que também a Bíblia nos fala que o pecado, ele traz consequências desagradáveis para a nossa vida, não é? Tá? Toda vez que você comete pecado, o pecado traz consequências desagradáveis para a sua vida. Tá? E Deus perdoa o pecado, mas nem sempre nos livra das consequências. Então, tudo aquilo que você faz vai trazer consequências sobre a sua vida. Tá? Então você pode viver no pecado, é uma decisão sua. Tá? Você pode tomar todas as decisões erradas que você quiser na sua vida, fica à vontade, o problema é seu. Tá? Mas entenda uma coisa, vai ter consequência. Por mais que você seja salvo no final, por mais que Deus te perdoe, se você se arrepender de todo o coração, tá? As consequências do pecado vão vir. Tá? E normalmente as consequências do pecado são muito amargas, para não dizer sempre, né? Sempre as consequências do pecado são amargas, tá? Tito 2, de 11 a 14 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. De novo, a palavra está dizendo que Deus não escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, né? Aqui a palavra está dizendo que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, tá? Agora vem o 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça manifestou-se salvadora a todos os homens, mas além de nos salvar, a graça nos educa para quê? Para renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Está na Bíblia isso, querido. Não está sendo pregado, mas está aqui na Bíblia, tá?
Verso 3, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Como que é o povo de Deus? Termina o verso dizendo, zeloso e de boas obras. As obras não salvam, já falamos aqui, Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 já de Efésios 2 diz assim, tá? Porque somos feituras suas, criados em Deus, tá? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, tá? Então veja só, você não produz boas obras para ser salvo, mas porque você foi salvo e agora você tem a mesma natureza de Cristo e a graça de Deus habita em você. Você é capacitado por Deus para ser um povo zeloso e de boas obras. As boas obras nos identificam não para a salvação, mas identificam que nós já fomos salvos. Já identifica que nós já recebemos a Jesus e a nossa vida foi transformada e está sendo transformada de glória em glória. Judas 4 diz assim, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. É a Bíblia, querido, só estou lendo, presta atenção. Está dizendo que no meio da igreja se introduziram alguns homens, tá? Que estavam destinados ao juízo de Deus, tá? Furtivamente se introduziram para quê? Para perverter a graça, tá? Para perverter a graça. Se convertem em dissolução, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Dentro da igreja, gente que se introduziu para perverter o entendimento da graça e negam o caráter santo de Cristo e a vida de Jesus, que é chamada para a santidade, a vida de Jesus em nós. Mateus 5,20 diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma ou jamais entrareis no reino dos céus. O que está dizendo isso, querido, para nós? O texto está dizendo é que você é salvo totalmente pelo grande amor de Deus e a sua misericórdia te alcança. Você não tem que pagar nada por isso, é a graça de Deus que te alcançou. Mas que depois de ter sido alcançado pela graça, tá? A justiça de Deus tem que habitar em você, tem que habitar em mim, tá? Tem que se perceber as mesmas obras, tá? Tem que se perceber o mesmo comportamento, a mesma conduta. Sim, nós somos falhos, sim, nós erramos, sim, queridos, eu entendo tudo isso, tá? Mas a graça de Deus nos capacita a viver longe do pecado. E você não pode se conformar em andar na injustiça, tendo já sido justificado por Deus. Toda vez que a injustiça brotar na sua vida, o Espírito Santo estará lá para convencer você a se arrepender de todo o coração e capacitar você pela graça a viver fora do pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir em frente, queridos. Em nome de Jesus. Já deve ter dado 3 horas de novo, né? O relógio dispara quando eu venho falar aqui, né? Oh, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Através da graça, Jesus veio estender a misericórdia sobre o homem. Mas isso não significa que ele veio baixar o padrão da justiça, né? Sim, a graça de Deus estende a misericórdia de Jesus sobre nós. Mas a justiça de Deus continua do mesmo tamanho, tá? Então, queridos, se antes da graça de Deus se manifestar por Jesus Cristo, a justiça dele já estava lá para cobrar o pecado, né? Muito mais agora. Porque antes não tínhamos um Salvador. Mas agora que temos um Salvador, pior ainda é a gente ter um Salvador e viver no pecado como se não tivesse, tá? Viver no erro como se ainda estivéssemos sem uma salvação providenciada, né? Então, queridos, Jesus veio para perdoar nossos pecados, tá? Mediante o nosso arrependimento e a nossa fé, mas ele também quer nos capacitar para viver longe do pecado, tá? Então a graça e o favor de Deus manifestam a nós para vivermos uma vida de vitória, inclusive sobre o pecado. Precisamos entender a graça se quisermos corresponder corretamente a ela. Romanos 5,20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Cristo Jesus nosso Senhor. Então, querido, a graça não é uma mensagem de tolerância ao pecado, tá?
Muitos têm pregado que a graça de Deus é de aceitação incondicional do pecador. Mas como nós podemos perceber aqui, o Senhor está dizendo que nós devemos atentar pela sua salvação. Em outras versões diz não negligenciar a salvação, porque Ele está olhando para a nossa vida e para a nossa conduta. Então a graça é a manifestação do favor de Deus, possibilitando o perdão dos nossos pecados e nos capacitando a viver longe dele. Então a graça não é irresistível, aí a graça ela não é incondicional, né? Ela não é incondicional, tá? A graça ela deve ser correspondida por mim e por você. Devemos receber a graça de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu só ver o horário aqui de novo, né? Oh meu Deus, 15 horas e 4 minutos já, né? Tá? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui mais para ver o que temos aqui ainda. Glória a Deus. A graça não é irresistível e a graça não é desculpa para continuar no pecado. Você e eu precisamos nos arrepender todo dia e voltar para a presença de Deus, porque Ele quer um povo zeloso e de boas obras. Amém? Fazemos obras não para a salvação. Fomos salvos pela graça. Mas fazemos obras porque temos a mesma natureza de Jesus agora, né? E a graça de Deus nos capacita para vivermos longe do pecado e para fazermos a vontade de Deus. Nunca a graça vai ser uma mensagem de tolerância ao pecado. A graça é uma mensagem de amor ao pecador, mas de convite à mudança, ao arrependimento, à transformação de vida. Deus quer que você mude. E eu estou aqui para pregar essa palavra em nome de Jesus, dizendo que você deve se arrepender de todo o caminho errado e viver em busca da vontade de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem muita coisa. Na verdade, eu estou pulando, né? Grande parte aqui do estudo. Mas como eu disse, se você quiser o estudo completo, é só você me chamar que eu passo para você o PDF depois da mensagem, tá bem? Muito bom. Glória a Deus. Amém, queridos? Como é que estão aí? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Como é que foi a palavra para você hoje aí? Foi boa? Ou foi dura de ouvir, né? Jesus disseram lá atrás, né? Duro é esse discurso, e muitos deles o abandonaram. Só os apóstolos ficaram do lado de Jesus depois de ouvir a pregação da palavra, né? Enquanto tinha o pão e o peixe, estava todo mundo lá. Mas depois que acabou a multiplicação do pão e Jesus começou a pregar a palavra, a Bíblia diz que o pessoal vazou, né? Eles disseram, duro é esse discurso, e abandonaram Jesus e foram embora. E você? É alguém que fica firme com Deus? Ou você é alguém que quando a coisa aperta, desvia, vai embora, nega ao Senhor Jesus? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero terminar aqui agradecendo mais algumas pessoas que entraram depois. Deixa eu ver aqui, onde que eu tinha parado aqui. Os agradecimentos, muitas pessoas entraram depois, né? Que eu estava aqui agradecendo. Deixa eu citar algumas aqui, não vou citar todas, porque alguns só entram, espiam e vão embora, né? E aí a gente acaba não vendo. Mas alguns estão aqui ainda. Está aqui o Adriano Wolff, não sei se está ainda. É pastor da Igreja Cristã Maranata em Rio Negro, né? Deus abençoe a sua vida. Querido, Deus abençoe, né? Admiro você, a sua família. São um exemplo, tá? Glória a Deus pela sua vida. Ismailda, mãe da Elisiane. Deus abençoe, amada. Tão carinhosa sempre conosco. Deus abençoe sua vida, viu? Amamos você. Glória a Deus. Quem mais que apareceu aqui? Depois que nós começamos, Paulo Maida, o nosso primo, não sei se está aí ainda, é ovelha da Igreja Metodista Wesleyana em Mafra, uma igreja abençoada, pastor Gabriel, Deus abençoe a vida do pastor Gabriel, seja bem-vindo, Paulinho, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Muito bem, muito bem, muito bem, quem mais apareceu aí? Paulo Edson, de Oliveira Rosa, lá de Campo do Tenente, amado irmão da Igreja Quadrangular, seja bem-vindo. Altamiro Soares Pinto, Deus abençoe, Altamiro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. William Ranton, Deus abençoe, fazia dia que eu não via você por aqui, hein, varão? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Sei que você tem trabalhado, né? Voltou, está com a empresa funcionando e não está disponível nessa hora aqui da tarde, né? Que nós estamos aqui com a palavra. Mas hoje deu um jeitinho aí de assistir a gente, obrigado pela presença, Deus abençoe. Aparecido Donizete de Paulo, né? Deus abençoe também a sua vida. Glória a Deus. Tainara, Deus abençoe, Tainara. Seja bem-vinda
em nome de Jesus, tá? O sobrenome eu não falo, quando eu não falo sobrenome é que eu não sei pronunciar, viu? Eu venho lá da terra que só tem Almeida, Silva, Santos e essas coisas, e aí eu chego aqui, tem esses nomes aí, Wilikzinski, meu Deus, não sei nem se é assim, né? Esses nomes chiques aí eu não consigo pronunciar direito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Ribas da Borda, Johnny Glacy, ó, outro nome aqui, Whitlist, né? Que isso, gente. Glória a Deus pela vida. Deus abençoe, Johnny, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. A Poliana está dizendo que sumiu o áudio, é isso aí mesmo, gente? Sumiu o áudio para todo mundo? Hã? Ou só para a Poliana? Digam aí. Será que eu estou falando sozinho? Escreva aí para mim. Estão me ouvindo ou não? Não? Ou sim? Estão ouvindo o pastor ou não? A Poliana disse que sumiu o áudio. Será que foi só o dela ou foi de todos? Bom, de qualquer maneira, queridos, chegou a nossa hora da oração. Nós já estamos terminando aqui. Mais uma vez, eu agradeço a vida de vocês, né? A presença de cada um. Que Deus abençoe a vossa família, a vossa casa, né? Que a graça de Deus alcance o coração de vocês e a vida de vocês seja totalmente cheia da glória de Deus sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar porque temos compromisso aí pela tarde afora, né? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Há um pedido de oração. Então você coloca a sua vida diante de Deus agora. Nós estaremos orando por você e pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa audiência aqui, ó Deus, comigo agora, à tarde. Cada pessoa, Pai, que chegou, que permaneceu até o final ouvindo a palavra. Deus, pessoas fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, que tem prazer de ouvir o Evangelho, Senhor. Eu sei que muitos acabam não podendo ficar, porque estão no seu trabalho, Deus, cuidando da vida no dia a dia. Mas aqueles, ó Deus, que vêm e têm, ó Deus, essa disposição e disponibilidade de tempo, e têm estado aqui fielmente todas as tardes conosco, ouvindo a palavra, glorificando o Teu nome, Senhor. E nós queremos declarar, ó Deus, o favor e a graça do Senhor, ó Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida dos nossos pastores, Odilon e Sinorá, nossos pastores sênior da Shalom Sede. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Lourenço, pastor Inês, nossos discipuladores tão amados, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Adegemaldo, da pastora Monique, líderes da Shalom Global. Cada pastor da Shalom em toda a terra, Senhor, cada pastora, cada líder, cada família Shalom, cada ovelha da Shalom, Senhor, alcança com graça, com favor, com misericórdia, ó Deus, e prospera o Teu povo onde estiver. Deus, eu oro pela Shalom Mafra, Senhor, cada ovelha preciosa que o Senhor tem nos dado para amar e cuidar. Que o favor do Senhor, ó Pai, esteja abundantemente sendo derramado sobre cada casa, sobre cada lar. Ó Deus, e todos os Teus filhos e filhas espalhados em toda a face da terra, independente, ó Deus, de qual igreja congregam. Deus, e também eu te peço, ó Deus, todo sacerdote que o Senhor chamou, toda a igreja que o Senhor abriu, abençoe e prospere ao redor do mundo, Senhor. Especialmente aqueles que estão sofrendo perseguição e aqueles que estão no campo missionário, Deus, com necessidade, inclusive do pão, muitas vezes. Prospera, Senhor, e levanta pessoas, ó Deus, para patrocinar o Teu reino, Pai, a Tua obra na terra, em nome de Jesus. Pai, abençoe nosso país, abençoe, ó Deus, a nossa terra, expulsa todo o mal da nossa terra, toda enfermidade, Pai, toda encrenca política, Senhor, Pai, toda malignidade, ó Deus, de Satanás contra a nossa nação, declaramos por terra em nome do Senhor Jesus, que haja um tempo de crescimento da igreja, de arrependimento de pecados, ó Pai, e de que o Brasil se volte para buscar e temer ao Senhor de todo o seu coração. Pai, nós declaramos, ó Deus, a graça abundante em cada lar aqui representado comigo agora à tarde, suas famílias, suas empresas, seus negócios, suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, ó Pai, e tudo que diz respeito à vida delas, que está alinhado com a Tua vontade soberana. Pai, prospere e abençoa, é o que nós te pedimos. Se há enfermos, declaramos a cura agora, em nome de Jesus. Se há perturbados, ó Deus, declaramos a libertação agora, no poder do nome de Jesus, e que todo demônio vai embora sem se manifestar, vai embora sem manifestação, para nunca mais voltar. E aqueles, ó Deus, que estão agora me assistindo, que ainda não tomaram a decisão de servir a Ti de todo o coração, que essa pessoa possa se arrepender de seus pecados, e hoje mesmo clamar pela graça salvadora do Senhor sobre a sua vida, render-se a Ti de todo o coração, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Purifica sempre com o Seu sangue a nossa vida. Lava-nos para que possamos estar sempre, Deus, na Tua presença, ó Deus, em santidade e pureza. Não por mérito, mas por graça e favor do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a viver longe do pecado.
ó Deus, porque a graça não é irresistível e também não é uma desculpa para vivermos no pecado. Capacita-nos a fazer a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A Polônia Sanches entrou aqui no finalzinho. Gente, a live fica gravada aí, vocês podem voltar para assistir depois, tá bom? Voltar aí para assistir a parte da mensagem que vocês perderam. As demais lives da semana também estão aí, né, à disposição aí no Facebook, né? Estão aí na página Shalom Afra, né, no Facebook, a página da nossa igreja, tá? Também está disponível para você aí nas nossas, no nosso YouTube, né, no meu canal no YouTube. Eu sempre faço a edição ali da mensagem, coloco lá. Tá? A edição, na verdade, é só cortar o comecinho ali, né? Que é quando eu fico mudo aqui preparando as coisas. Porque eu só posso fazer o compartilhamento das mensagens, ou da mensagem, né? Depois que já iniciei o vídeo. Então, para não ficar esse tempozinho de silêncio aqui no começo no vídeo, então eu faço o corte. Eu faço o corte para colocar lá no canal do YouTube já editada, tá? Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por sua presença. Espero que você esteja sendo abençoado e esteja aprendendo a palavra de Deus. Tá? Mas lembre-se de uma coisa, querido. A sua vida muda não é quando você entende a palavra, é quando você vive a palavra, tá? Então saia daqui disponível, ou disposto, melhor dizendo, a viver a palavra de Deus, a colocar em prática o evangelho na sua vida, para que você possa desfrutar da glória e do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, se eu não vi você aí, tá? Se você estava aqui, eu não te vi, não mencionei o seu nome, ou se você chegou depois, né? E eu acabei não mencionando você, não é falta de amor não, viu, querida? Porque eu não vi mesmo, tá? De todas as formas, é claro que você seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, que o favor de Deus te alcance, a tua casa seja sempre cheia da glória, da graça e da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, ó, um coraçãozinho para quem veio aqui um pouquinho, né? E um coraçãozão para quem ficou aqui até o final. Amo vocês, Deus abençoe, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.